Fala pessoal, beleza? Pessoal, tava gravando aqui o vídeo, reinstalei o app, mas não teve jeito. Cortou a gravação. Eu quero compartilhar com vocês, a gente recebeu ali, ó, a notificação da Binance. Tá ali, ó, as duas notificações, né, da Binance. Ali, ó, bem ali, tá? Bem, eu imagino que a gente saiu no lucro. Nós saímos no lucro. Na operação, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui o que foi que o preço fez. Isso aí, pessoal. Nós fizemos essa análise técnica, tá? A gente fez essa análise técnica. O preço ele vinha numa tendência de baixa aqui, certo? Aqui, ó, tendência de baixa, certo? Essa tendência ela foi rompida, ela rompeu esses dois topos aí bem aqui. E depois esse outro topo aqui, ela rompeu aqui. No primeiro rompimento, né, a gente já considerou tendência de alta, ok? Então veja que houve um rompimento da tendência nessa região e depois o preço foi romper aqui, ó, ok? Aqueles dois topos ali anteriores. Ali começou uma tendência de alta, muito forte, uma virada de tendência, ok? Para o que a gente pretendia fazer, que é o time de 1 hora para 1 minuto. Confirmou, né, rompendo aquele segundo topo e seguiu aqui alta. E eu imagino que nós pegamos essa alta. Eu ainda não abri o resultado, né? Tomamos alguns loss, provavelmente, mas eu imagino que deu win aí. Antes de abrir aqui o resultado, galera, deixa eu comentar com vocês a nossa metodologia de análise técnica de um jeito bem objetivo. Pessoal, o preço ele vai se mover em zigue-zague, lateralizando, certo? Ou ele vai se mover em zigue-zague subindo ou descendo. Então pode ser uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. Eu vou colocar aqui uma tendência de alta. E vocês podem ver que na tendência de alta tem a famosa LTA, que é a linha de tendência de alta, que é essa aqui. Se fosse tendência de baixa, seria por cima. Então o que acontece? Pela teoria de Dow, obviamente na tendência de alta, topos e fundos ascendentes, tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Beleza. Então, o que acontece? Quando o preço está em tendência, o ponto de entrada é em 75% do movimento de correção, quando o preço retorna a 75%. Então, aqui ó, nós temos uma correção aqui, ó. Essa aqui é uma perna de correção. Quando o preço voltar 75% do movimento dessa perna de correção, certo? Em tendência de alta, é o ponto de entrada. Então, o ponto de entrada nesse caso seria aqui, aqui e aqui, antes do rompimento de topo. Beleza? Para tendência de baixa, é o sentido inverso. É 75% da perna de correção já na tendência de baixa, quando o preço estiver descendo. Beleza? Então, antes do rompimento de topo, 75% da perna de correção, quando o preço volta, retorna, a gente já pode estar entrando. Por quê? Porque ele fez pullback. Isso é o famoso pullback. Ele geralmente ele tocou numa zona de suporte lá atrás, está voltando para romper uma resistência. Ok. Que no caso de uma lateralização,
Pronto, a gente agora vai falar no caso de lateralização e reversão. Eu desenhei em cima a lateralização. A lateralização, por exemplo, aqui, ó, o preço, ele, nesse primeiro momento aqui, ó, ele desce e depois ele sobe. Quando ele sobe, em 75% não é suficiente para a gente entrar para compra. Tá? Não é. Ele teria que, pelo menos, romper a máxima anterior. Desceu, voltou 75%, não é suficiente para entrar para venda. Ele teria que, pelo menos, romper a mínima anterior. E assim sucessivamente. Ou seja, nós estaríamos forçando o preço a romper a região de lateralização. Beleza? Então, em 75% não é suficiente. 75% é suficiente apenas se estiver em tendência de alta ou de baixa. Beleza? Reversão. Reversão é o caso parecido com a lateralização. Vou mostrar para vocês aqui uma situação de reversão, tá? Vamos lá, o preço ele vem em tendência de baixa, tá? Tendência de baixa. Show de bola. Quando ele retornar 75% aqui, ó, do movimento anterior, ainda não é suficiente para entrar para compra. Ele já deu sinal de que provavelmente vai inverter a tendência, mas ainda não é um ponto suficiente mínimo para se entrar numa operação de compra. Então, ó, aqui foi uma entrada para a operação de venda, né? Aqui nós temos uma LTB, ó, linha de tendência de baixa, onde aqui embaixo ela foi violada, ok? Aqui, ó, onde eu marquei, nesse ponto aqui, ó, em 75% dessa perna, né, voltando, é um ponto de venda. Aqui, ó, outro ponto de venda, tá vendo, ó? Antes do rompimento desse fundo, antes do rompimento do fundo, antes do rompimento do fundo. Aqui, ó, entrada de venda. Beleza? Aqui o preço, ele desceu, subiu e não desceu mais. Então, aí ele foi e quebrou a LTB, né? Então, já está dando sinal de que pode reverter a tendência. Chegou no nível de 75% ali, tá? Ainda não é suficiente para entrar para compra, tá certo? Aí o que acontece? O preço, ele, para entrar para compra, ele vai ter que subir. Olha o sinal mínimo, tá, galera? E romper esse topo aqui, ó, essa resistência aí. Ele tem que romper pelo menos um tique. Por quê? Porque provavelmente ele pode descer até aqui a região de ouro, né, que é 50%, ou 61,8, ou 38,2 de Fibo, e depois voltar a subir, né? O ideal, aqui você já pode estar plotando uma ordem oco, tá? Vocês já podem estar plotando uma ordem oco, ou vocês podem fazer o seguinte, aqui, ó, a ordem oco aqui, certo? Nesse rompimento, né? Ou aguarda ele fazer o pullback aqui, ó, e entra aqui com a ordem, pode oco, ser oco ou a mercado, ok? Tendência de alta aí. Ou faz a medida, faz a medição desse range aqui, ó, do rompimento para 50%, aqui embaixo, certo? Aproximadamente 50%. Aí você vai traçar 50% para cima, é isso? Beleza, né? Então, aí você pode, em média, descer um pouquinho, 75% desses 50%, e plotar a ordem oco ali, tá ok? Porque qual é a ideia? É que o preço realmente confirme tendência de alta, toque ali, volte, faça pullback e depois volte a subir. Tá? E aí você vai colocar o seu stop loss abaixo desse suporte aí, ó. Tá? Desse suporte aqui, ó. Abaixo desse suporte. Beleza, pessoal? Então, é assim a entrada na reversão, tá?
É assim que a gente faz. Pode ser a ordem em oco, pode ser a mercado, tá? Tanto para compra como para venda. Na lateralização também mostrei a vocês. Pode usar esse range aí na lateralização também como métrica, ok? E as entradas de tendência já estavam bem nítidas, né? É uma coisa que a gente vê muito por aí. Mas a reversão a gente pega assim e lateralização é de uma forma bem parecida. Beleza? Ok. Então a gente dirimiu sobre isso aí. Eu quero agora estar compartilhando com vocês. Aí deixa eu ver aqui, ó. Peraí. Quero agora estar compartilhando. Vamos dar uma olhada no que foi que o preço fez depois desse movimento. Aí ele desceu ali, ó, tá? Ele desceu. Tá naquela região ali, ó. De venda, né? A gente fez a análise de 1 hora para 1 minuto. Ok, agora eu quero estar compartilhando com vocês. Vamos lá para a Binance. Deixa eu tirar essa mensagem daqui. A gente não precisa mais dela. E eu quero estar... Se eu clicar ali, pessoal, ele vai abrir o app da Binance. Contudo, não me interessa abrir ali porque ele vai para o BTC USDT. E a moeda que a gente está operando é o Doge USDT. Beleza? É o Doge USDT. Então vamos lá. Abrir aqui o aplicativo da Binance. Pra gente tá dando uma olhadinha aí no Doge USDT. Por aqui a coisa não tá uma notícia legal não, parece que deu loss. Parecendo que deu loss essa operação, pensei que tinha dado win. Galera, deu loss a operação. Ok. A subida não foi suficiente, mas não vamos desanimar porque a gente acertou que era uma tendência de alta, contudo, não foi suficiente para chegar no nosso ponto, no nosso take. Beleza? A nossa análise foi uma análise favorável, contudo, não foi suficiente a subida. Vamos dar uma olhada no gráfico. Não vamos desanimar, né?
Vamos dar uma olhada no gráfico para ver como é que está o time de 1 hora. Fazer uma análise aí. Ver que tipo de entrada a gente pode fazer. Aparentemente ele está em tendência de baixa numa hora aí. Essas médias são as médias de 5, 10 e 20, tá, pessoal? Vamos lá, né? Vamos fazer uma análise aqui. Eu vou limpar isso aqui, ó, esses estudos. E a gente vai fazer uma nova análise. Ok, a gente removeu os desenhos, eu vou colocar no time de 1 hora. Vamos buscar a coerência aqui da operação. O nosso topo mais importante é lá em cima, né? Essa referência. O preço desceu, subiu novamente. Houve o rompimento ali. Daquela LTA. Não vamos ter pressa, né? Basicamente isso aí, ó. Aí o que acontece, pessoal? Onde é o fundo, tá? O fundo é ali, ó. Tá? Ele não rompeu o fundo ainda, né? Aqui, ó. Certo? Ainda não rompeu o fundo. Mas, apesar dele não ter rompido o fundo, a gente pode ir para o time de 1 minuto, né? Ele já começou o rompimento, já começou dando sinal ali. A gente pode sim ir para o time de 1 minuto e tentar ver realmente uma tendência de baixa, porque ele está corrigindo, pode descer, a gente pode colocar uma ordem oco. Ele pode descer ali e derreter e tentar romper aquele fundo. A gente colocar uma ordem oco nesse sentido aí. E uma ordem de compra também. A ordem oco, ela ficaria por aqui assim. E a ordem de compra por aqui assim, nessa região aqui. 2,75%. Tá? Porque ele viria fazendo isso. Certo? Ou isso aqui, ó. Certo? Então a gente vai para o time de 1 minuto. E vai dar uma olhada nisso aí. Vamos lá. Olha lá. Então, se ele descer, a gente vai poder sim estar pegando uma venda aí. Eu vou colocar aqui com mais precisão. Já tinha um ali, né? Aí eu tirei.
essas partes. Aqui. Ali. Show de bola. Realmente ele resistiu ali, ó. E desceu, né? Então, a venda forte mesmo, ela vai acontecer a partir desse fundo aqui, ó. Esse rompimento aí. Então, no caso, a gente poderia pegar esse range aqui, ó, certo? Que é igual a esse anterior, e medir em 75% aqui a venda, né? Digamos assim, tá? Bem, o que é que a gente vai fazer aqui? Quando o preço retornar 75% do que ele já fez aí, a gente vende, tá? Que é aproximadamente ali nesse fundo aqui, ó. Aqui, nesse fundo aí, tá? Compra. Compra vai ser ali, pessoal. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso. Compra vai ser aqui, ó. O preço desceu. Quando ele retornar 75% desse movimento de descida, a gente entra aqui comprado, tá? Beleza? Então, identificamos a zona da compra e a zona da venda. A gente vai plotar a ordem Zoco aí. Certo? A zona da compra, ela é tipo aqui, ó. Essa máxima aqui. Aqui. A zona da compra. Aproximadamente 75% aqui, ó. Dele voltar. Beleza? É aqui. Então a gente vai deixar plotada a ordem oco aí. Vamos ver no que dá, né? Vou abrir lá o app. No time de 1 minuto. Eu posso traçar um fibo aqui, galera, ó. Só para ter uma noção mais precisa de onde é essa região de 75%. Isso. Olha lá. É bem ali mesmo, pessoal. Ali, ó. 75 onde deu. Certo? É bem ali mesmo. É entre um topo e outro. Aqui, ó. Bem nesse meinho, tá? Entre essa máxima e essa máxima aqui. Certo? É a região de 75. Agora sim, a gente vai para Binance e vai plotar um pouco de
de compra e o de venda. Bota aí no 1 minuto. Aqui na Binance dá para ver gráfico até de 1 segundo. Não nos interessa, né? Bem, a venda a gente vai colocar ali, ó. 0,18, 0,53. Vamos ver se vai, né? Porque já tá tão baixo. Zero 0,53. Vamos ver o lucro, vai ser 0,18, 17,5. É 20 centavos, tá? Olha, ó. Lucro de venda 20 centavos. Olha, 20, tá? Agora vamos para a perda. 0,18. 5, 3, 3. Aí, ó. Perda 1. Bem, lucro da venda. Lucro da venda 21. Eu vou deixar aí, pessoal. Eu não entendi bem esse negócio de compra e venda. Ele tá falando lucro. Ali é uma defesa que eu tô colocando do trailing stop, né? Do trailing stop não, da ordem 1. Vou deixar aí, tá? É 1 centavo só. Mas é isso aí mesmo, certo? De diferença 1 centavo. Pronto. Agora, vamos ver se aceita, né? Que a banca tá baixa. Abrir curta. Firmar. Aceitou, tá? Então, se o preço descer até ali, aquelas imediações ali, que é aproximadamente 75%, né? Então aqui, ó, entre essa e essa, os 50% ficaria mais ou menos aqui. Aqui 25% descendo, desceu mais 50%, desceu mais 75% aqui, desceu mais 100% aqui, tá? Se ele tocar ali, a gente vende, tá certo? Apesar de que, ó, a gente tem já aqui uma LTA, de repente poderia ficar mais em cima, certo? Mas eu vou aguardar ele chegar ali, porque onde está essa LTA é região de correção e o preço pode fazer isso. Não quero correr esse risco. Então tá aí plotada a nossa venda.
já vi que entra, né? A compra, onde a gente viu lá que tem que ser. Ó, ele tem um vale, certo? E depois desse vale, ele deixa uma máxima, tá? Vamos identificar esse vale aí, né? Pronto, já vi. Olha lá, ele tem um vale realmente aqui, ó. Esse vale aí, ó. Certo? E ele vai deixar aquela máxima ali. É um pouquinho abaixo da máxima a compra. Pode ser no 018, 213, 14, tá? 018, 214, 018, 3, 2, 9, 5. Aí, ó. Lucro da compra, né? Deu esse valor. Então, 018, lucro da venda. Tá aí, ó, 20 de perda, abrir longa. Pronto. Perfeito, alta precisão aí, tá? Alta precisão. Então tá ali, a compra vai acontecer ali e a venda vai acontecer cá embaixo, naquela região ali, tá? Em cima dessa nossa análise técnica, são essas as regiões de entradas. Ok, o preço já deixou base volumétrica dos dois lados. Para poder a gente está trabalhando a entrada. Aí eu posso fazer uma análise menor? Galera, possível sim.
É possível sim, mas por enquanto a gente vai ficar com isso apenas. Tá? É possível executar a entrada a mercado, né? E houve um rompimento aí, né, dessa linha de tendência de alta. É possível sim, pessoal. Esse setup que a gente está trabalhando, 3 Inteligência Artificial falou que com a taxa de acerto menor que 50%, a gente ainda sai no lucro. Até se a gente operar aleatoriamente, a gente dá lucro aqui. Tá? 3 inteligências artificiais mostraram pra gente isso. Certo? Ele tá tocando uma zona de resistência ali. Vou executar uma venda, galera, e mostrar para vocês um segundo processo, tá ok? Tocando uma região de resistência ali, ó. Só para vocês um segundo processo. Olha lá, ó. Tá indo. Agora a LTA que foi rompida. Vamos lá. Vou mostrar para vocês um segundo processo aqui, tá? Tem vídeos anteriores mostrando isso, tá? Então, vamos lá, bota mercado. E vende tudo. Sem stops, vezes 14. O certo é ideal, no máximo até vezes 4, tá? Né? Mostrei pra vocês que tava tocando ali naquela região de resistência. Então no time de 5 minutos aí dá pra ver. Bem, vendemos. Agora vamos botar os nossos stops, tá certo? Vamos lá. Primeira coisa, vou botar o stop loss. É de 20 centavos, né? Tá 21, que dá 20, ele vai comer 1 centavo. Ok. Aí, segunda coisa. Trailing stop 0.2, 0.18, 0.51.
0,18,05. Beleza. Agora a gente vai colocar os stops loss fracionados, né? Então a gente entrou vendido, nós entramos vendido, vamos colocar aqui no minuto. Vamos visualizar aqui o range, né? 0,18, 148. 0,18, 148. Vai ser 25%. Zero 18, 170. 0,18, 170. Vai ser 33. 0,18, 191. 0,18. Opa. Vai ser 50. 0,18, 9. Pronto. Aí agora a gente vai colocar os níveis de 25, né? Intermediário. Vou mostrar aqui para vocês. Pelo menos 3. No mínimo, tá? A gente pode botar mais. Zero 18, 155. 018, 159. 018, 159. 25. Pronto. Aqui é no máximo 4. Vamos usar agora outra aba. 018, 179. Aqui em cima. Fechar curta. Botar mais duas. Zero 18, 198. Vamos botar outra lá embaixo no começo. 018, 138.
Ok. Fecha curta. Ok. Tá aí, pessoal. Os nossos níveis de stops fracionados. O ideal seria 20. A gente deve ter colocado 3, mais 3, 6. E mais 3, 9. Aproximadamente. O ideal é 20, tá? Só que haja paciência, né? Com o trailer stop. O preço está indo cheio a nosso favor. Se toca lá embaixo. Na verdade, lá embaixo tem mais venda, galera. Tem mais venda. Então eu não posso colocar venda ali porque a gente tá sem banca. Mas enfim, deixa aí, deixa rolar. Beleza, pessoal? Mostrei aí a vocês em detalhes, né, o nosso gerenciamento, a nossa análise técnica, o nosso gerenciamento de risco. O ideal é não entrar com mais de 1% da banca, tá? A gente, na verdade, divide a banca por 40 e opera com ordens fixas. Tá? Se tiver 20 perdas seguidas, a gente perde aproximadamente metade do capital. Tá? Mas o ideal é entrar com no máximo 1% da banca. Esse é o nosso gerenciamento. Né? O montante de entrada seria esse. A análise técnica eu mostrei para vocês. Tá? Se entrar aleatoriamente, com a taxa de acerto de 50% ou um pouco menor, ainda sai no lucro. E a metodologia é essa aí que eu passei. Tá certo? Se não entendeu, volta o vídeo. Ou se acha que eu falei devagar, coloca a velocidade no vezes 1.5 ou vezes 2. Espero ter contribuído com conhecimento, beleza? Tá se aproximando do nosso take ali. Eu não vou aguardar, vou fechar, tá certo? Porque tem outras coisas para fazer. E é isso aí. Bons estudos e bons trades.